Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Gestão Democrática e Participativa. Sou o Madison e estarei trabalhando com vocês nessa aula a abordagem do planejamento e o orçamento na administração pública municipal, bem como os instrumentos do orçamento público, enfatizando principalmente sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o poder público possa desenvolver suas funções com critério, é necessário que haja um planejamento orçamentário consistente, que estabeleça com clareza as prioridades da gestão. Quanto gastar em saúde e em educação? Será que é preciso aumentar os investimentos em saneamento? Mas de onde virá o dinheiro para esse aumento seja possível? A ideia de planejamento traz alguns sinais como parte de sua linguagem, sendo evidente sua adoção como um caminho a ser trilhado para a adoção de medidas econômicas, sociais e culturais e implementação dos fundamentos e objetivos da administração pública. O planejamento, ao lado da coordenação, da desconcentração, da descentralização e do controle, compõe uma das funções estatais disponíveis para o cumprimento de suas finalidades. A promulgação da Constituição de 1988 trouxe uma nova perspectiva para o ordenamento jurídico, além da consolidação da cidadania política, como falamos nas aulas anteriores, que transcende a delegação de poderes da democracia representativa e aproxima-se da democracia participativa ao apresentar novas alternativas para o exercício político, através da descentralização do poder público, que possibilitou aberturas para a participação da sociedade civil nas tomadas de decisões. Antecipa-se que o planejamento para o desenvolvimento das cidades, que é referenciado nos artigos 174, parágrafo 1º e 182 da Constituição de 88, deve ocorrer de forma democrática. Entretanto, a participação popular é influenciada diretamente por aspectos culturais. Afinal, o pensamento nasce e se nutre da cultura, principalmente pela combinação de experiências e de conhecimentos, já incorporados à memória de cada indivíduo. No âmbito do desenvolvimento urbano, em uma cidade polarizada por carências profundas e privilégios cristalizados, o planejamento e a gestão estatal exigem decisões mais amplas, definição clara de prioridades, planejamento rigoroso de seus recursos. Numa perspectiva democrática, as prioridades, de uma forma geral, apresentam-se claras: garantir direitos e desmontar privilégios. Era preciso, além de mudar o regime político, mudar o padrão de intervenção do Estado. Dessa perspectiva, foi enfatizada a descentralização e a participação dos cidadãos na formulação e na implementação de políticas públicas. Esse movimento resultou no processo de Constituinte, que, além de marcar o restabelecimento da democracia representativa, incorporou o princípio de participação direta na sociedade civil em diversos dispositivos da Constituição de 88. A Magna Carta buscou romper paradigmas no tocante ao regime político, modernizando a administração e abrindo novos espaços para a participação direta na sociedade, nas decisões a serem adotadas pelo Estado, conforme analisaremos a seguir. É nessa conjuntura que a participação popular no âmbito do município se constituiu em uma possibilidade de inovação e mudança capaz de modificar o padrão de gestão vigente e da introdução de práticas participativas na gestão do município. Os canais de participação são definidos através das leis orgânicas municipais, equivalentes a uma Constituição Municipal, que todos os municípios tiveram de elaborar para se ajustarem à nova Constituição do país, onde consta, entre outros itens, a administração tributária e financeira, o planejamento municipal e seus instrumentos, assim como a definição das formas de participação popular. Do ponto de vista da política urbana, o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, oferece instrumentos para que o município possa intervir nos processos de planejamento e gestão urbana e territorial e garantir, de fato, a materialização do direito à cidade. É esse estatuto que prevê a obrigatoriedade do plano diretor, definido como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município, em cidades
com mais de 20 mil habitantes. O Estatuto da Cidade foi criado para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam da política de desenvolvimento urbano e da função social da propriedade. É uma tentativa de democratizar a gestão das cidades brasileiras através de instrumentos de gestão, dentre os quais podemos destacar o Plano Diretor. A aplicação desses instrumentos de gestão tem como objetivo a efetivação dos princípios constitucionais de participação popular ou gestão democrática da cidade e da garantia da função social da propriedade, que se constituiu na proposição de uma nova interpretação para um princípio individualista do Código Civil, entre outros princípios. Na tentativa de recuperar a dimensão política da governabilidade, alguns autores chamarão a atenção para os vínculos de sustentação a serem estabelecidos entre a administração pública e os setores da sociedade, condição indispensável para a superação do gargalo anteriormente mencionado, no momento da implementação de medidas emanadas do governo. Em outras palavras, seria preciso superar essa visão tecnocrática a respeito do funcionamento do Estado, restituindo-lhe uma dinâmica capaz de quebrar o insulamento burocrático e o divórcio entre o Estado e a sociedade. Nessa perspectiva, a governabilidade e a governança seriam conceitos complementares. Governabilidade refere-se às próprias condições substantivas e materiais do exercício do poder e de legitimidade do Estado e do seu governo derivadas de sua postura diante da sociedade civil e do mercado, em um regime democrático. E no que se refere à governança, essa se traduz na capacidade que determinado governo tem para formular e implementar as suas políticas. Nesse contexto, existe mais um aspecto de extrema relevância que se coloca como um desafio que viabiliza a governança e a governabilidade. O accountability, que vimos na aula anterior como um conjunto de mecanismos e procedimentos que induzem os dirigentes governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações à sociedade. Quanto maior a possibilidade dos cidadãos poderem discernir se os governantes estão agindo em função dos interesses das coletividades e sancioná-lo apropriadamente, mais acoutável é um governo. Já a questão ética é abordada como fundamental para que conceitos relativos à governabilidade, governança e accountability encontrem na prática condições de eficiência, eficácia e efetividade. A preocupação com a ética pública surgiu ênfase na agenda política das nações pelos efeitos perversos que resultam da sua falta, deixando de ser vista como um problema moral e passando a ser percebida como sua ausência como uma ameaça à ordem econômica, à organização administrativa e também ameaça ao próprio Estado de Direito. Constata-se dessa forma a importância da ética no trato da coisa pública, assim como para a boa governança pública, que é corporativa. Então, os conceitos de governança, no sentido aludido, e de autonomia inserida nos conduzem à base de nossa discussão. Os vínculos fortes entre o Estado e a sociedade organizada são cruciais para garantir a participação e elevar a eficiência no momento da efetivação das medidas governamentais. O fato de as leis caírem no vazio leva os autores à análise de que não temos falta de decisões, o que seria uma paralisia decisória, mas deficiências na implementação das leis, que decorrem muitas vezes de um distanciamento entre o governo e a sociedade. Quando a população participa da discussão, do planejamento, quando opina e é ouvida, ela se responsabiliza e se envolve com o cumprimento das normas. Essa participação é positiva, por si mesma, independente dos resultados que promove, pois significa mais acesso do cidadão aos espaços institucionalizados de decisão. Por isso, acreditamos que ela também leva a melhores resultados. Se a participação é efetiva e não apenas encenação, os movimentos populares se reconhecem nas medidas tomadas e colaboram para o seu sucesso. É nesse sentido que a participação pode significar ganhos de eficiência, além da ampliação da democracia. A reunião de representantes do governo e da sociedade civil em espaço legítimo de discussão, como é o caso dos conselhos de gestores, orçamento participativo e fóruns específicos,
tem por finalidade dar maior transparência e gestão, além de promover um aprendizado democrático entre as partes, que se traduz em benefícios para ambos. É importante também destacarmos a necessidade do planejamento orçamentário na administração pública, que se tornou o grande desafio do gestor público no cenário político cada vez mais de interesses, uma vez que a ele demanda conhecer suas nuances e facetas para bem geri-lo, bem como todo o processo de sua elaboração. A participação é quase mínima, contribuindo apenas com as informações do resultado de algo por outro planejado. Nisso podemos perceber também que há duas interpretações sobre planejamento no âmbito da administração pública. Temos o lado, então, planejamento tecnocrático, que é aquele praticado por todos os técnicos e especialistas com seus assessores, de forma isolada em relação à sociedade, e certamente é o que mais conhecemos no contexto político atual. Vimos anteriormente que a nossa cultura induz que a política seja considerada apenas uma boa prática quando ela é da responsabilidade dos técnicos, pelas grandes decisões. Subjacente a essa ideia está a concepção de que a administração e a política são esferas distintas, autônomas, sendo a primeira relativa aos meios e a segunda aos fins. Como se fosse possível o uso dos mesmos meios para os fins variados. Na verdade, a técnica, sendo a concretização de um determinado saber, não pode ser dissociada do seu conteúdo político, da forma social de sua utilização. Quando se trata de planejamento na administração pública, é necessário ressaltar as áreas de interesse envolvidas nas definições dos objetivos a alcançar, tais como políticas, sociedade, organizações, classes sindicais, entre outras áreas. Como planejar significa olhar para frente, deve o gestor observar as tendências ao seu redor, implementando ações necessárias para um melhor enfrentamento dos desafios. Podemos afirmar que o orçamento é uma obra política, porque materializa os compromissos do Poder Executivo com os cidadãos. Assim como no período da campanha eleitoral, procuramos ler os programas dos candidatos para saber suas propostas. O orçamento nos dá a medida do que pretende o prefeito em relação às diversas secretarias. Quais são as suas propriedades, se há coerência entre elas e o que foi defendido no período eleitoral. Nos dias de hoje, podemos reconhecer o orçamento público como um instrumento que apresenta múltiplas funções. As mais clássicas delas é a função controle político, que teve início nos primórdios dos Estados nacionais. Além da clássica função de controle político, o orçamento apresenta outras funções mais contemporâneas, do ponto de vista administrativo, gerencial, contábil e financeiro. No Brasil, a função incorporada mais recentemente foi a função do planejamento, que está ligada a técnicas de orçamentos por programas. De acordo com essa ideia, o orçamento deve espelhar as políticas públicas, propiciando sua análise pela finalidade dos gastos. Sabe-se que os governos costumam participar de muitas formas nas economias dos países. A condução da política monetária, a administração das empresas estatais e a regulamentação dos mercados privados e, sobretudo, a sua atividade orçamentária, funcionam como meios dessa participação e influenciam o curso da economia. Ao tomar parte da condução das atividades econômicas, o governo executa as funções econômicas que o Estado precisa exercer. Nesse sentido, as funções do orçamento se dividem em três tipos: alocativa, distributiva e estabilizadora. Função alocativa: o governo dirige a utilização dos recursos totais da economia, incluindo a oferta de bens públicos. Dessa forma, podem ser criados incentivos para desenvolver certos setores econômicos em relação a outros. Como exemplo, imagine que o governo tem interesse em desenvolver o setor de energia numa determinada região. Conforme a análise prévia, constatou-se que para essa região a forma mais racional de energia é a gerada por hidrelétricas. Sendo assim, poderiam ser alocados recursos intensivos na geração e transmissão dessa energia. Como consequência, seria de se esperar que o orçamento governamental apresentasse cifras substanciais alocadas em projetos de construção de linhas de transmissão ou até mesmo registrasse despesas com incentivo concedidos às empresas construtoras dos complexos hidroelétricos. No entanto, lembre-se de que, num cenário real, em que os recursos financeiros são inferiores às possibilidades de gasto,
Ao optar pelo desenvolvimento do setor, o governo acaba abrindo mão de outras escolhas possíveis, ou seja, é justamente nessa diversidade de escolhas que o governo materializa a sua função alocativa. Já a função distributiva ou redistributiva tem a importância fundamental para o crescimento equilibrado do país. Por intermédio dela, o governo deve combater os desequilíbrios regionais e sociais, promovendo o desenvolvimento das regiões e classes menos favorecidas. Como, por exemplo, imagine que o governo deseja combater as desigualdades verificadas em uma dada região, onde parte considerável da população é analfabeta. Seria de se esperar que o orçamento governamental contemplasse para aquela região ações vinculadas a algum programa de redução do analfabetismo, cujo financiamento poderia se dar por meio de recursos captados de classes econômicas, sociais ou de regiões mais abastadas. Tal situação pode ser concretizada pela cobrança de impostos de características progressivas, de forma que os recursos arrecadados possam ser usados no desenvolvimento de determinada política pública. Como se pode concluir, o orçamento governamental é também uma expressão da função distributiva, exercida pelo próprio governo. Já a função estabilizadora está relacionada às escolhas orçamentárias na busca do pleno emprego dos recursos econômicos, da estabilidade de preços, do equilíbrio da balança de pagamentos e das taxas de câmbio, como vistos no crescimento econômico em bases sustentáveis. Neste aspecto, o orçamento desempenha um importante papel, tendo em vista o impacto que as compras e as contratações realizadas pelo governo exercem sobre a economia. Da mesma forma, a arrecadação das receitas públicas pode contribuir positivamente na reação do governo em atingir determinadas metas fiscais ou ainda na alteração de alíquotas de determinados tributos, que possam ter reflexo nos recursos disponíveis ao setor privado. Tradicionalmente, quando não há orçamento participativo, que vamos falar mais detalhadamente nas próximas aulas, o orçamento é elaborado pelo prefeito com seus secretários auxiliares, com destaque para o secretário de Planejamento, e é enviado à Câmara de Vereadores, onde é analisado pela Comissão de Orçamento antes de ir ao plenário, podendo sofrer emendas. Caso o orçamento seja rejeitado, vigorará o orçamento do exercício anterior. Vejamos então quais são os instrumentos necessários para a definição do orçamento público. É claro que na disciplina de gestão tributária você compreenderá mais detalhadamente cada instrumento, mas é importante ressaltarmos aqui também no sentido de entendermos os parâmetros legais vigentes. A Constituição Federal de 1988 regulamentou a elaboração do orçamento, criando um ciclo que compreende o Plano Plurianual, que é o chamado PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Vejamos nesse pequeno vídeo, que se encontra disponível no site do Senado Federal, através do Orçamento Fácil, que é uma série de animações criadas para explicar de maneira simples e divertida a importância do orçamento público. Podemos perceber que esses instrumentos devem estar vinculados ao planejamento de ações e passam pela tramitação mencionada. Sua importância reside principalmente na previsão dos atos do governo, trazendo visibilidade para esses atos em conjunto e evitando os casuísmos, os improvisos e as descontinuidades administrativas de cunho oportunista. O Plano Plurianual, PPA, é um planejamento de médio prazo, que deve ser realizado por meio de lei. Nele são identificadas prioridades para o período de 4 anos e os investimentos de maior porte. Sua vigência vai até o final do primeiro ano do governo seguinte. Essa passagem do PPA de um governo para outro visa promover a continuidade administrativa de forma que os novos gestores possam avaliar e até aproveitar partes do plano que está sendo encerrado. Por exemplo, para ser avaliada, deve ser remetida à Câmara Municipal até o dia 31 de agosto de cada ano, sendo as suas orientações determinantes ou mandatórias para o setor público e indicativas para o setor privado. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias permite a ligação entre o planejamento de curto prazo, no caso o orçamento anual, e o planejamento de longo prazo, que é o PPA. A LDO define metas e prioridades da administração pública, além de estabelecer metas fiscais e apontar os riscos que poderão afetar as contas públicas. O projeto deve ser enviado até o dia 15 de abril de cada ano à Câmara Municipal,
que deve concluir sua votação até 30 de junho. São realizadas 2 audiências públicas para a votação. Os trabalhadores legislativos do primeiro semestre não podem terminar sem a aprovação da LDO. Esses prazos dizem respeito principalmente aos projetos da União, prevalecendo para estados, Distrito Federal e municípios o que estiver disposto nas suas respectivas constituições ou leis orgânicas. Trata-se, portanto, de um instrumento que funciona como um elo entre o PPA e os orçamentos anuais, compatibilizando as diretrizes do PPA à estimativa das disponibilidades financeiras para determinado exercício. Já a Lei Orçamentária Anual, a LOA, contém a previsão das receitas e a autorização das despesas, a política econômica financeira, o programa do trabalho do governo e os mecanismos de flexibilidade que a administração fica autorizada a utilizar para o ano seguinte. Podemos afirmar ainda que essa é uma lei de natureza especial, em razão do seu objeto e da forma peculiar de tramitação que lhe é definida pela Constituição. O país enfrentou, por um longo período, de sérios problemas de desequilíbrio nas contas públicas, situação que se agravou e se tornou mais conhecida na década de 80. Em consequência, a preocupação com essa situação houve a necessidade de melhorar a administração das contas públicas do Brasil. Com ela, todos os governantes passarão a ter compromisso com o orçamento e com as metas que devem ser apresentadas e aprovadas pelo respectivo Poder Legislativo. Já a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, tão conhecida e comentada nesses últimos tempos, é um código de conduta para administradores públicos de todo o país, que passa a valer para os 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e nas 3 esferas de governo, que é federal, estadual e municipal. A LRF veio mudar a história da administração pública do Brasil. Através dela, todos os governantes passarão a obedecer às normas e limites para administrar as finanças, prestando contas sobre quanto e como gastam os recursos da sociedade. Nas disposições preliminares da LRF, encontramos, em seu artigo 1º, essa lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. No parágrafo 1º desse artigo, encontramos o que pressupõe a responsabilidade da gestão fiscal. A ação planejada e transparente, a prevenção de riscos e a correção de desvios que afetam o equilíbrio das contas públicas e a garantia de equilíbrio nas contas, via cumprimento de metas de resultados entre as receitas e despesas, com limites e condições para a renúncia da receita e geração de despesas com o pessoal. Seguridade, dívida, operações de crédito, concessões de garantia, inscrições em restos a pagar. A ação planejada e transparente da administração pública é muito enfatizada na LRF. O planejamento deve ser feito pelos instrumentos anteriormente mencionados, adotados desde a Constituição de 88. Mas a LRF reforça a ligação entre o planejamento e a execução do gasto público. A lei estabelece que nenhum governante pode criar uma nova despesa continuada por prazo superior a 2 anos, sem indicar sua fonte de receita ou a redução de uma outra despesa. Essa é a lógica da restrição orçamentária. Se você quer comprar um carro, por exemplo, a prestação, precisa de dinheiro reservado para pagar as prestações todo mês. Ou então, precisa diminuir outros gastos. Isso funciona da mesma forma para o orçamento público. Mas podemos pensar, como que a sociedade para colaborar para o sucesso da LRF? De acordo com a lei, cada governante tem que publicar a cada 4 meses o relatório de gestão fiscal, que vai informar, em linguagem simples e objetiva, as contas da União, Estados, Distrito Federal e municípios do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário, de todas as esferas do governo. Assim, os eleitores, os credores, os investidores e todos os cidadãos terão acesso a essas contas, com o objetivo de ajudar a garantir a boa gestão do dinheiro público. Com esse propósito, a LRF cria alguns mecanismos. A participação popular na discussão e na elaboração dos planos e dos orçamentos já referidos. A disponibilidade das contas dos administradores durante todo o exercício,
para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituição da sociedade, e a emissão de relatórios periódicos da gestão fiscal e de execução orçamentária, igualmente de acesso público e ampla divulgação. A LRF representa um enorme avanço na forma de administrar os recursos que os contribuintes põem à disposição dos governantes. Quando o setor público gasta mais do que pode, o governo tem duas alternativas para se financiar. Uma delas é permitir a volta da inflação, imprimindo mais papel moeda e colocando mais dinheiro em circulação na economia. A outra alternativa é o governo pegar o dinheiro emprestado no mercado financeiro, emitindo títulos públicos. Para isso, vai pagar juros ao mercado, porque, caso contrário, ninguém vai lhe emprestar dinheiro. Com isso, cada vez que precisar se financiar, vai oferecer títulos e pagar juros. E quanto mais se endividar, maior será o risco de não conseguir pagar o que se deve. Isso faz com que o mercado cobre juros cada vez mais altos para lhe emprestar dinheiro. Então, ocorre o seguinte: a taxa de juros sobe, toda a economia sofre, mas o governo cobriu sua conta. Entretanto, a partir de agora, com a LRF, todos os governantes nas três esferas passarão a seguir regras e limites claros para conseguir administrar as finanças de maneira transparente e equilibrada. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades. Por tudo isso, é que a LRF pode ser considerada de fundamental importância, reforçando os alicerces do desenvolvimento econômico sustentado, sem inflação para financiar o descontrole de gastos no setor público, sem endividamento excessivo e sem a criação de artifícios para cobrir os buracos de uma má gestão fiscal. Bom, pessoal, encerramos então aqui essa nossa aula. Vale lembrar novamente a importância de participar dos fóruns de discussão para aprofundar o conteúdo estudado, debatendo com os colegas e os demais tutores. Estarei sempre disponível caso queiram esclarecer alguma dúvida que vier surgir. Um grande abraço a todos e bons estudos!